tudo bem com vocês? Estou de volta. Quem? Professor Emerson. Para quê? Trabalharmos literatura, viajarmos em histórias, conhecer novos autores, conhecer novas histórias, muitos outros personagens e, por que não, viver esses personagens. E para o início da nossa aula de hoje, eu te convido para quê? Uma conversa, um bate-papo. Perceba que nós vamos nos sentir assim, frente a frente. Posso estar aí, na sua casa, conversando com você e te perguntando o quê? Você tem saudades da infância? Aconteceu alguma coisa na infância que você tem saudade? Sei lá, saudade de um cheiro, saudade de um gosto, saudade de alguma coisa que aconteceu? O que aconteceu na sua infância que te traz saudades? E, convenhamos, né? Tem um momento da nossa vida que a gente fica muito pensando em tempos que já se foram. E dessa época da infância, certo? Vamos nos imaginar lá em nossa infância. Dessa época da infância, o que mais te faz falta? O que você sente mais falta? De alguma coisa? Você sente mais falta de alguém? Por que será que nós estamos falando sobre isso? Professor, por que você está me remetendo lá à minha infância? Já já vocês vão descobrir. Mas antes, nós vamos relembrar algo muito importante para a aula de hoje. Olha só, nós vamos falar de poema. E o poema é um gênero textual escrito em quê? Em versos. Vocês estão lembrados? Versos, cada um dos versos, aquela linha, a linha do poema, nós chamamos de verso. O conjunto desses versos nós vamos chamar de estrofe. Lembram disso? Estão lembrados? Cada linha do poema chamamos de verso. E o conjunto, a junção desses versos, nós vamos chamar de estrofe. Fica a critério do autor, do poeta ou da poetisa, critério deles, se vai ter estrofes ou não. E quantos versos esse poema vai ter. Então, só para vocês relembrarem, nós vamos falar de poema e é importante a gente lembrar essa questão dos versos e das estrofes. Mas, antes, claro, de nós iniciarmos, chegarmos à leitura do poema, eu te convido para quê? Para viajar. Vamos viajar? Vamos viajar comigo? Estão lembrados que eu havia dito para vocês o quê? Que literatura nos permite viajar sem sairmos do lugar. E você vai viajar comigo para uma cidade do Rio de Janeiro. Uma cidade do estado do Rio de Janeiro, chamada Casimiro de Abreu. Eu trouxe para vocês, aqui marcado, a cidade de Curitiba, para a gente ter mais ou menos uma noção aí de tempo, de distância. Há quanto tempo fica essa cidade, Casimiro de Abreu de Curitiba, professor? Olha aqui, segundo o que a gente encontra lá na internet, pesquisando ali, colocando a rota, nós vamos demorar mais ou menos 13 horas e alguma coisa para chegar nessa cidade de Casimiro de Abreu, se nós formos de carro. Podemos considerar que fica um pouco distante de Curitiba. Mas será que eu consigo trazer Casimiro de Abreu aqui, mais perto da gente? É claro que eu consigo. Como? Vendo algumas imagens desta cidade. Olha só que bacana essas imagens. Olha como se trata de uma cidade turística, com imagens muito bonitas da região. Tenho aqui 3 imagens, 2 de natureza, uma de uma estação de trem. Professor, agora eu estou achando que eu estou começando a entender por que nós começamos a falar de saudades. Estação de linha de trem me remete ao passado, me remete a um tempo já muito antigo aqui do Brasil. Olha só que bacana. Mas vamos ver mais outras 3 imagens dessa cidade? Olha lá, olha que bacana essa ponte que nós temos aqui. Percebam que ela é uma ponte feita com arames, então parece que ela está ali, não vou dizer suspensa, porque nós temos aqui as colunas aprendendo, mas parece ser uma ponte bem bacana. E claro, para nós, o que é que não podia faltar?
Uma boa praia, é claro que eu tenho uma praia. E tenho também, olha nesta última imagem, essa imagem aqui embaixo, o que nós temos? Essas construções que nos remete a quê? Nos remete ao passado. E ao passado do nosso Brasil. E por falar em passado, vamos conhecer um pouquinho mais dessa cidade, Casimiro de Abreu. Olha lá, Casimiro de Abreu é um município do interior do estado do Rio de Janeiro. Então, nós estamos falando do interior, certo? Recebeu esse nome no ano de 1938. Falando em épocas históricas, quando nós falamos em 1938, não está muito distante do que nós vivemos hoje. Então a gente tem aí menos de 100 anos, uma cidade relativamente nova. Uma cidade de onde? Do interior do Rio de Janeiro. Mas por que Casimiro de Abreu? Por que será que o professor resolveu trazer essa cidade, Casimiro de Abreu? E eu trouxe o quê? Umas curiosidades para vocês dessa região. A primeira curiosidade é bem interessante, por quê? Porque vai nos levar a uma coisa que é muito atual. Nós vamos falar da curiosidade e a gente vai conversar sobre essa atualidade. Olha só, no dia 8 de março de 1980, já se passaram o quê? Mais de 40 anos. Então vamos colocar aí na nossa mente que já faz mais de 40 anos. A cidade foi centro de um deslocamento em massa, ou seja, muitas pessoas se moveram, tá? E reunião de pessoas que acreditaram que um objeto voador não identificado, proveniente de Júpiter, pousaria em uma fazenda local. Bom, será que você já conseguiu imaginar aí na sua mente o que é que está acontecendo? Nossa, professor, mas isso aconteceu de verdade? Sim, o deslocamento dessas pessoas, né? Foi imprensa, teve exército, teve NASA, realmente aconteceu. Mas o objeto pousou mesmo nessa cidade? Bom, eu imagino que você já sabe a resposta. É claro que não pousou. E aí a gente já tem lá em 1980 algo dos dias de hoje. O quê? A nossa notícia falsa. Alguém espalhou essa notícia, as pessoas acreditaram nessa notícia e se movimentaram até chegar lá. Não é interessante a gente saber que isso já aconteceu, que acontecia muitas vezes? Então, em 1980, a gente já tinha aí algumas pessoas espalhando notícias que não eram o quê? Verdadeiras. Mas a nossa curiosidade não para por aí, não. Olha essa curiosidade que eu trouxe para vocês, que é muito bacana. Uma outra curiosidade é que a cidade de Casimiro de Abreu, lá no Rio de Janeiro, possui esse nome em homenagem ao nosso escritor de hoje. Ou seja, por que eu trouxe Casimiro de Abreu? A cidade Casimiro de Abreu? Porque tem o mesmo nome do nosso escritor. E Casimiro de Abreu, a cidade, não tem esse nome à toa. Possui esse nome por conta do escritor. Para vocês perceberem como esse escritor de hoje é importante para o Brasil. Por isso, vamos conhecer esse escritor? Olha só, o Casimiro de Abreu, ele nasceu no ano de 1839. Professor, tá certo isso? Sim, tá certo. 1839. E viveu até o ano de 1860. Né? Nós temos um retrato do Casimiro de Abreu. Casimiro José Marques de Abreu, esse é o nome completo dele, nasceu na Barra de São João, estado do Rio de Janeiro, no dia 4 de janeiro de 1839. Era filho do rico comerciante português José Joaquim Marques de Abreu e da brasileira Luísa Joaquina das Neves. Seu pai não residia com a mãe, o que fez com que sua família fosse vítima de preconceito. Passou a maior parte da infância morando na fazenda materna. Materna, a gente já sabe que tem relação com a mãe. No município de Correntezas. E eu já tenho algo para nós refletirmos
com relação a essa biografia do nosso autor. Por isso, eu pergunto para vocês, por que a família do nosso poeta sofria preconceito? Será que você prestou bastante atenção no que a gente conversou na biografia do autor? É claro, eu vou dar um tempo para você responder e eu já volto. Então, conseguiram pensar a esse respeito do porquê a família do nosso poeta sofria preconceito? Para facilitar para vocês, nós vamos relembrar aquilo que nós já falamos. Nós estamos falando de uma época, lembra? 1800. Né? Nós estamos falando desta época. Uma época em que a sociedade tinha uma visão muito diferente sobre muitas coisas. Então, se o pai não morava com a família, é claro que isso não era bem visto para a sociedade. Isso fazia, sim, que a família sofresse preconceito. Ainda bem que os dias mudaram e hoje a gente já conseguiu evoluir muito nessas questões. Mas vamos continuar falando do nosso autor. Como é que é o mesmo nome dele? Casimiro de Abreu. Olha lá. Casimiro de Abreu teve acesso somente à instrução primária, estudando dos 11 aos 13 anos no Instituto Frese, em Nova Friburgo. Reparem nesta informação que é bem interessante. Ele teve acesso somente à instrução primária e estudou somente dos 11 aos 13 anos. É um período curto de estudo, né? E se a gente volta a pensar na questão literária desse nosso autor, a importância que ele tem para o Brasil, uma pessoa com essa instrução somente primária. Então, sim, é possível você, com pouca instrução, sim, ser reconhecido como um grande autor. Não há problema algum. Só que, doente de tuberculose, buscou alívio no clima de Nova Friburgo. Sem obter melhora, recolheu-se à fazenda de Indaiaçu, no município que hoje leva seu nome, onde veio a falecer 6 meses depois do pai, faltando 3 meses para completar 22 anos. 22 anos. O nosso autor faleceu com 22 anos. Muito jovem, né? E nessa época, sim, falecia-se muito, principalmente de tuberculose. Tanto que se vocês forem pesquisar sobre alguns autores, vocês vão perceber que muitos dos autores faleceram de tuberculose. Claro que desta época, desse período lá dos 13 anos até o momento do falecimento dele, ele teve a sua experiência em Portugal, em Lisboa, onde começou a escrever os seus primeiros versos, inclusive o seu primeiro conto, e depois regressou ao Brasil. Mas é triste a gente saber que alguém tão importante teve a vida tão breve, apenas com 22 anos. E a gente vai buscar na nossa memória algumas coisas. Olha só, o poema que leremos chama-se Meus 8 Anos. Se fosse para você escrever um texto sobre os seus 8 anos, quais detalhes não poderiam faltar? Quais detalhes? Quando você pensa aí nos seus 8 anos, vamos voltar ao tempo. Vamos pensar que nós temos 8 anos de idade. Quais detalhes não poderia faltar se a gente fosse escrever um poema dos nossos 8 anos? Será que você lembra dos seus 8 anos? Eu lembro do meu. Vou dar um tempinho para você relembrar, colocar os detalhes e eu já volto.
Então, pensaram a respeito do que não poderia faltar em um poema quando você lembra dos seus 8 anos? O que será que você lembra desses seus 8 anos? Né? Faz muito tempo que você teve 8 anos de idade? Faz pouco tempo que você teve esses 8 anos? Claro que você sabe que eu fico curioso para saber o que vocês escrevem nessas respostas. E te convido de novo para a gente refletir a respeito de algumas coisas. Olha só, considerando a época, qual época, professor? Olha lá, nosso autor nasceu em 1839, faleceu em 1860. Estão lembrados que eu falei para vocês que ele faleceu muito jovem? Em que nosso autor viveu? Como você imagina os sentimentos que serão expressos no poema? Claro que quando a gente escreve um poema, a gente faz o quê? Coloca sentimentos. Então, pensando nessa época ali que o nosso autor viveu, lá nos anos de 1800, como você imagina? O que será que o nosso autor vai expressar nesse poema? Mais um tempinho para você pensar e eu já volto. Então, quando a gente pensa nessa época, tantos anos, né? 1800, né? Tanto tempo já se passou, o que será que esse nosso autor poderia pensar? O que será que ele colocou no poema Meus 8 Anos? Vamos conhecer? Te convido então, para quê? Para acompanhar a leitura do nosso poema Meus 8 Anos, de Casimiro de Abreu. Vamos começar. Oh, que saudades que tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida, que os anos não trazem mais. Que amor, que sonhos, que flores, naquelas tardes fagueiras, à sombra das bananeiras, debaixo dos laranjais. Como são belos os dias do despontar da existência, respira a alma inocência, como perfumes a flor. O mar é lago sereno, o céu um manto azulado, o mundo um sonho dourado, a vida um hino d'amor. Que auroras, que sol, que vida, que noites de melodia, naquela doce alegria, naquele ingênuo folgar. O céu bordado de estrelas, a terra de aromas cheia, as ondas beijando a areia e a lua beijando o mar. Ó dias da minha infância, ó meu céu de primavera, que doce a vida não era nessa risonha manhã. Em vez das mágoas de agora, eu tinha nessas delícias de minha mãe as carícias e beijos de minha irmã. Livre filho das montanhas, eu ia bem satisfeito, da camisa aberta ao peito, pés descalços, braços nus, correndo pelas campinas, à roda das cachoeiras, atrás das asas ligeiras das borboletas azuis. Ó, que saudades que tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida, que os anos não trazem mais. Que amor, que sonhos, que flores, naquelas tardes fagueiras, à sombra das bananeiras, debaixo dos laranjais. E assim
a gente termina esse poema do Casimiro de Abreu. Conseguiram perceber as palavras que o nosso autor utiliza, como são belas as palavras que ele utiliza? E a gente consegue perceber também pela linguagem, pela escolha de algumas palavras, como se trata, sim, de um texto muito mais antigo, muito diferente daquele que nós estamos acostumados a ler em nosso dia a dia. Por quê? Porque a linguagem, ela é viva e ela vai mudar todos os dias. Eu tenho, então, agora uma conversa pra gente. Gostaram do poema Meus 8 Anos? Foi assim que você imaginou essa criança feliz, correndo, brincando com as borboletas, como ele mesmo diz, as borboletas azuis? Foi assim que seria assim que você abordaria se fosse um poema seu? Se o poema fosse da sua autoria, você que tivesse escrito, você sendo o poeta, você sendo a poetisa dessa história, dessa narrativa, seria assim que você faria? Lembraria dessa infância com esse ar de saudosismo, essa saudade dessa infância que aparentemente foi uma infância muito boa. Lembrando a vocês que o nosso autor passou uma época lá em Portugal. E foi lá em Portugal que ele começou a escrever os seus primeiros textos. Em um deles, esse inclusive, falando do saudosismo, né? Sentindo saudades da terra que ele morava. Eu espero realmente que você tenha gostado desse poema. Meus 8 Anos é um dos grandes poemas da literatura brasileira. Peço que depois, você, quando tiver um tempinho, leia novamente, perceba cada um desses versos. Lembram? Os versos, cada um das linhas ali do poema são os versos. O conjunto de versos nós chamamos de estrofe. Então, peço que você, assim que você puder, leia novamente, sinta esse poema e perceba, será que é assim que foram os seus 8 anos? Mas vamos pensar ainda mais e mais sobre o poema. Você sabe como é chamada a voz que se manifesta em um poema? Como assim, professora? Não estou entendendo a pergunta. Olha só. Nós temos o autor. O autor do poema chama-se poeta, quando do gênero masculino, ou poetisa, do gênero feminino. Mas quando esses autores escrevem um poema, quando eles estão lá escrevendo um poema, eles dão uma voz para esse poema. Essa voz não necessariamente é do poeta, ou seja, não é dele, é de uma outra coisa, como se fosse um personagem. Você sabe como se chama essa voz? Vou dar um tempo para você puxar na sua memória ou mesmo pesquisar, se for necessário, e eu já volto para a gente continuar. Então, será que você lembrou como se chama essa voz dada ao poema? Será que você já tinha parado para pensar? Será que você já parou para pensar em algum momento que não é porque o autor escreveu que aquela voz é dele mesmo? Não é porque a poetisa escreveu um poema que aquela voz pertence a ela? Será que você já tinha parado para pensar a esse respeito? Não é bacana a gente pensar sobre isso? E é nessa hora que a gente percebe
como os poemas nos fazem realmente viajar. Eles não são belos somente pela escrita ou pelos versos rimados. Estão lembrados das rimas? As palavras com o mesmo som? Eles não são belos somente por isso. Eles são belos porque eles dão vida a outras coisas. E quando eu digo coisas, é porque são coisas mesmo. Não precisam necessariamente serem pessoas. Podem ser coisas, sim, podem ser animais. Então, vamos ampliar um pouquinho o nosso conhecimento. Se por um acaso você não conhecia o nome, qual é o nome dado para essa voz, não precisa se preocupar, porque aqui a gente aprende o quê? A gente aprende juntos, a gente viaja juntos e aprendemos juntos. Olha só, o eu lírico, sujeito lírico ou eu poético é um conceito que designa a voz que se manifesta na poesia. Ok, então agora, vou parar um pouquinho e nós vamos lá. Olha só, eu lírico, sujeito lírico e eu poético. Vocês podem encontrar com esses três nomes. Os três nomes têm o mesmo significado. Tá? Significa o quê? Essa voz realmente que é dada ali ao poema. Criada pelo poeta, essa voz apresenta as reflexões, sentimentos, sensações e emoções de um sujeito fictício que discursa em primeira pessoa. Quem é essa primeira pessoa? O eu. Conseguiram compreender? Olha só, o nosso poeta, ele vai criar um sujeito fictício, ele vai criar uma outra pessoa. Essa outra pessoa que o nosso poeta cria, essa outra pessoa que o nosso poeta cria, vai trazer ali para o poema o quê? Reflexões, sentimentos. Conseguiram perceber nesse poema que nós lemos? Olha só, trouxe para vocês um exemplo, um trechinho, 4 primeiros versos. Ó, que saudades que tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida, que os anos não trazem mais. São só os 4 primeiros versos e nós vamos conversar a respeito desses 4 versos para ver se a gente consegue compreender essa questão do eu lírico. Lembra o eu lírico? Um sujeito que? Um sujeito fictício. É alguém que foi inventado pelo poeta. E é engraçado que é essa invenção que é feita pelo poeta, que faz com que muitos, né, não só alguns, mas muitos poemas nos atinjam como leitores. A gente lê o poema e a gente se identifica com muita coisa. Isso que é bacana nessa parte do poema. Olha só, ele tem saudades. Essa pessoa está com saudades. Mas ele está com saudades do quê? Marquei para vocês ali a palavra infância. Né? A pessoa está com saudades da infância. E essa infância, os anos não trazem mais. Percebam o que nós temos aqui em nosso poema. Olha que bacana. Palavra infância e os anos não trazem mais. Quando nós falamos da infância e que os anos não trazem mais, que idade mais ou menos vocês imaginam que a pessoa esteja? Para facilitar para vocês, vou trazer assim. Será que continua sendo uma criança? Será que se trata de um adolescente? Ou será que se trata de um adulto? Né? Passando ali de adolescente para adulto. E nós temos que prestar bastante atenção que a pessoa tem o quê? Tem saudades. E a palavra saudades nos remete a quê? A tempo. Né? Então, parece-me, o que nós temos aqui nesses 4 versos é algo que aconteceu já faz um tempo. Se essa pessoa tem saudades da infância, ela pode ser criança? Essa pessoa pode ser criança? Se ela está com saudades da infância? Ah, professor, agora eu acho que eu estou entendendo o que você estava nos apresentando. Se nós estamos falando de infância, a criança, ela ainda está na infância. Então, não pode ser um eu lírico criança. Não pode ser. Nesse caso, nós não podemos ter um eu lírico criança. Por quê? Porque a pessoa está com saudades da infância. E quando a gente fala, novamente repito, quando a gente fala
de saudades vai nos remeter a quê? Vai nos remeter a um tempo. E esse tempo eu vou pensar aí em alguns anos. Então eu já sei que a pessoa não é uma criança, porque ela tem saudades da infância. E ela ainda afirma, né, que os anos não vão trazer mais. Então a infância já passou. Então, será que se trata de um adolescente? Pode ser um adolescente, sim, né? Mas um adolescente que vai pensar no quê? Em algo muito passado. Então, se você pensar na adolescência, você tem que pensar aí numa adolescência da transição de adolescente para adulto. Eu trouxe para vocês, olha só, o eu lírico é uma pessoa adulta, né? Uma pessoa adulta por quê? Porque ela tem saudades da infância. Você tem saudades da sua infância? Se você, né, pensar aí o que traz saudades da infância, por isso nós vamos voltar a falar do eu lírico. Olha só, digo de novo. O eu lírico, sujeito lírico ou eu poético, lembrando, esses três nomes vocês podem ver, significam a mesma coisa. Tá? Os três nomes significam a mesma coisa. É o quê? É um personagem, é um eu fictício que a pessoa, o poeta ou a poetisa, vai criar para dar a voz para o poema. E esse eu lírico é bacana que, assim, uma pessoa adulta, um poeta adulto, você aí, você pode simplesmente fazer um poema como se você fosse uma criança, sem problema algum. Aquele eu lírico é criança. Você que criou é adulto, está lá na fase mais adulta, mas o seu eu lírico naquele momento é criança. Então, é uma voz que você cria. Você cria esse personagem para colocar no seu poema. E por falar em criar, olha só, por falar em criar, quais acontecimentos da infância que trazem alegrias para vocês? E quais lhe trazem tristezas? Olha só, durante a infância, indiferente da época em que você viveu, indiferente do lugar em que você viveu, claro, a gente tem ali o período, nós somos seres humanos, nós vamos ter momentos de alegria, nós vamos ter momentos de tristeza, isso acontece com todos nós. Mas a minha pergunta é, na sua infância, quais momentos lhe trazem alegrias? Quais acontecimentos lhe trazem tristezas? Quando você lembra da sua infância, você fica triste por quê? Né? Por quem você fica triste? Quais momentos trazem alegria? Por quê ou por quem isso te traz alegria? Vou dar um tempo para você relembrar a sua infância e eu já volto para a gente continuar. Então, lembraram da infância de vocês? Nossa, se eu fosse contar para vocês, muita coisa da minha infância me traz alegria, muita coisa também me traz tristeza. E vocês já me conhecem, vocês sabem que eu sou curioso e eu fico curioso para saber o que é que vocês colocam aí nesse papel, o que é que vocês pensam sobre tudo isso. E agora, eu vou te convidar para mais uma coisa. Nossa, professor, mas hoje a gente está realmente indo aos poucos, convidando, indo viajando o tempo todo. Pois é, minha gente, literatura é para isso, é para a gente conversar, é para a gente viajar. Então, por isso, vamos conhecer um trecho de um poema inspirado nesse que acabamos de ler? Olha só, nós lemos, os meus 8 anos,
lá do Casimiro de Abreu, lá dos anos de 1800. Mas existe um poema que foi inspirado nesse. E é de uma autora que vocês já conhecem. Estão lembrados da Ruth Rocha? A gente já falou da Ruth Rocha, é uma escritora brasileira muito importante para o Brasil. Ela escreve não somente poemas, como ela também escreve o quê? Ela escreve contos, crônicas, né? Ela tem muita literatura da Ruth Rocha espalhada aqui para nós. E a Ruth Rocha, ela fez o quê? Ela reescreveu, né? Ela reinterpretou, vamos dizer assim. Ela colocou com as palavras dela. Ela leu o poema e pensou e escreveu com as palavras dela. E eu convido você a conhecer esse trecho. Não trouxe o poema inteiro desse da Ruth Rocha, é apenas um trecho, tá? Para a gente poder conversar a respeito dessas ideias trazidas pela nossa poetisa Ruth Rocha. Acompanhem comigo. Ai, que saudades que tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida, que os anos não trazem mais. Me sentia rejeitada, tão feia, desajeitada, tão frágil, tola, impotente, apesar dos laranjais. Ai, que saudades que eu tenho da aurora da minha vida. Não gostava da comida, mas tinha que comer mais. Espinafre, beterraba, e era fígado, e era fava, e tudo que eu não gostava em porções industriais. Trouxe essas duas estrofes para vocês, da Ruth Rocha, né, porque nós vamos perceber que é um pouquinho diferente do poema do Casimiro de Abreu. É um poema bem diferente, já tem uma outra visão daquele poema do Casimiro de Abreu. Percebam como ela traz essa saudade da infância. Por isso, nós vamos pensar um pouquinho. Pensar quais sentimentos o eu lírico, olha só, se vocês já sabem o que é o eu lírico, certo? O que é o eu lírico? Aquele sujeito fictício que vai ter lá no poema, que vai dar a voz para o poema. Então, quais sentimentos o eu lírico traz no poema de Ruth Rocha? Vocês perceberam que ele é diferente daquele primeiro que nós lemos. Quais os sentimentos trazidos agora nesse último da Ruth Rocha? Do que ela tem saudade? Como são esses sentimentos? Vou dar um tempinho para você e, é claro, eu volto para a gente continuar. E então, conseguiram pensar nesse sentimento trazido pela nossa poetisa Ruth Rocha? Esse eu lírico, o que ele está trazendo? Lembram que ela fala assim, ai, que saudades que eu tenho, rejeitada, feia. Olha como é uma realidade muito mais próxima da gente, não é verdade? Porque quando a gente é criança, a gente costuma reclamar muito, né, da nossa aparência, do eu queria isso, eu não quero aquilo, eu quero comer isso, eu não gosto de comer aquilo. E a nossa Ruth Rocha traz bastante isso nessa reflexão ali do eu lírico, esse sentimento do eu lírico, como se fosse uma criança verdadeira, aquelas crianças que a gente conversa no nosso dia a dia. E vamos pensar mais um pouquinho. Quais são as diferenças entre os sentimentos apresentados no poema de Casimiro de Abreu e no de Ruth Rocha? Então, quais diferenças eu tenho no poema do Casimiro e no poema da
Ruth Rocha. Já dei uma dica para vocês e eu dou mais um tempinho e eu já volto. Então, conseguiram perceber essa diferença? Aquela dica que eu tinha dado para vocês? O Casimiro de Abreu traz o quê? Traz aquela infância saudosa, as coisas boas da infância dele. Em compensação, nesse trecho que eu trouxe para vocês da Ruth Rocha, ela já traz ali, não que ela não tenha saudades dessa época, mas ela traz uma visão um pouco mais realista daquilo que aconteceu com ela. Então, de qual poema você mais gostou? Gostou mais do poema do Casimiro de Abreu? Aquela infância saudosa, aquela infância na fazenda? Ou você gostou mais desse poema da Ruth Rocha, que parece que é um pouco até mais próximo da gente, não é verdade? Porque a gente sabe sim que quando a gente é criança, a gente gosta e desgosta tudo ao mesmo tempo e às vezes até da mesma coisa. Mas a minha pergunta, por que você gostou mais de um e não gostou do outro? Ou por que você gostou mais do outro e não gostou de um? Você sabe pensar a esse respeito? O que faz você gostar mais de um e menos do outro? Ou você gostou dos dois do mesmo jeito? O que eu quero, na verdade, o que eu desejo para vocês é que vocês tenham gostado do quê? Gostado do poema. E agora é óbvio que isso não poderia faltar. Vamos participar? Vamos participar da nossa aula? Por isso eu te convido. O que você acha de escrever um poema sobre a sua infância? Seria bacana você escrever um poema sobre a sua infância? Ah, professor, mas eu não sei escrever um poema direito, eu tenho medo por conta das rimas. Não se preocupe, gente. Vocês são poetas, vocês são poetisas e poemas você pode colocar do jeito que você achar melhor. Se vai ter rima, se não vai ter rima, quem vai decidir isso é você. Mas eu fico curioso e por isso eu peço para você, mande sua criação para a gente. A gente quer ler aquilo que você criou. Ah, professor, mas eu não sou muito bom de escrita. Eu gosto mais de falar, eu faço ali os meus poemas oralmente. Não tem problema. Grave um vídeo e mande pra gente. E você já sabe que se você apontar o seu celular para esse QR Code que está aparecendo aí na tela, esse quadradinho que está aparecendo aí, você aponta a câmera do seu celular e vai direto para o nosso e-mail. E qual é o nosso e-mail? literatureza@gmail.com. Eu espero muito, muito, muito a participação de vocês e eu quero saber da criatividade de vocês. Então, coloque essa criatividade no papel e mande pra gente. Por hoje, eu fico por aqui. Espero que você tenha gostado do poema. Espero sinceramente que você faça o seu e me dê o prazer da leitura. Tchau e até a nossa próxima aula.